Segunda Crônicas, capítulo 4. Também fez um altar de metal de 20 covados de comprimento e de 20 covados de largura e 10 covados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 covados de uma borda até a outra, redondo e de 5 covados e de alto, cingia-o em roda um cordão de 30 covados e por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam e por 10 covados cercava aquele mar ao redor e tinha duas carreiras de bois fundidas na sua fundição e estavam sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte e 3 que olhavam para o ocidente e 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente e o mar estava sobre eles e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro e tinha um palmo de grossura e a sua borda foi feita como a borda de um corpo ou como uma flor de lis da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavar nelas o que pertencia ao holocausto, lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. E fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro, fez mais o pátio do sacerdote e o pátio grande, como também as portadas para o pátio e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente e para o sudeste. Também Irã fez as caldeiras e as pás e as bacias, assim acabou Irã de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus e 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias por sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os postes e as pás e os garfos e a todos os utensílios ferirão a Bíblia ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado na campina do Jordão. Os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zereda, e fez Salomão todos os objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava, e fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para o acenderem, segundo o costume, perante o holocausto, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro dos mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo, quando a entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades e a porta da casa do templo eram de ouro. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4 de Segunda Crônica, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 4, né, de Segunda Crônicas, que isso é para nós, pessoal. Agora, o capítulo 5 de Segunda Crônicas. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e a todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus.
Então Salomão, em Jerusalém, os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos países, entre os filhos de Israel, para fazer subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês, e vieram todos os anciãos de Israel e os levitas levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha congregado com ele diante da arca sacrificaram carneiros e bois que se não podia contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e os querubins por cima cobriu a arca e seus varais. Então os varais sobressaíram para que as portas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se visse de fora. E os varais estão ali até ao dia de hoje. Na arca não havia senão somente as duas tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel. Saindo eles do Egito, sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas cantores de todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com as trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, pessoal, esse foi o capítulo 5, né, de 2 Crônicas. Né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 5 de 2 Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 6 de 2 Crônicas, pessoal. Então disse Salomão: Ó Senhor, tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para a morada, e é um lugar para a eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e a toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao meu
ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que esta está o concerto que o Senhor fez dos filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 covados de comprimento e de 5 covados de largura e de 3 covados de altura, e a tinha posto no meio do pátio e pôs-se nela em pé e ajoelhou-se em presente de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, como tu que guardas os concertos e a beneficência aos teus servos que caminham perante de ti de todo o seu coração, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, fala a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Deus de Israel, verifique se a tua palavra que disseste ao teu servo, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos está a casa que tenho edificado. Atende, pois, o coração do teu servo e a sua súplica, o Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo faz perante de ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar de que dizeste que ali porarias o teu nome, para ouvir a oração que o teu servo fizeste nele lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e o do teu servo de Israel e de teu povo. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa, ouve tu então deixa os céus e age, julga os teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do teu inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converteram e confessaram o teu nome, e oraram e suplicaram perante ti nessa casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti e orarem nesse lugar e confessar teu nome e se converter dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deixa a teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagartas, cercando a alguns de seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica de qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andar nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deixa aos nossos pais, assim também
o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo ele e orando nessa casa, então ouve tu desde os céus os assentos da tua habitação e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel. E o fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que eu enviar de orar a ti para a banda dessa cidade que escolheste e dessa casa que edifiquei a teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica e escuta o seu direito quando pecar contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra ele, e os entregares diante do inimigo, para que os que cativarem os levem em seu cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde for levados em cativeiro, tornarem-se a si e se converterem e na terra do seu cativeiro a ti suplicar, dizendo: pecamos e perversamente fizemos e impiamente procedemos, e se converter a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, as que levaram presos e oraram para a banda da sua terra que deixa a seus pais e dessa cidade que escolheste dessa casa que fiquei a teu nome. Ouve, então, deixa os céus do assento da tua habitação e da sua oração às suas súplicas e executa o seu direito e perdoa a teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos e a oração deste lugar. Levanta-te, pois agora, Senhor Deus, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, o Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te da misericórdia de Davi, teu servo. Então, pessoal, esse foi o capítulo 6 de 2 Crônicas. Espero que vocês tenham entendido o capítulo 6 de 2 Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Então, pessoal, esse foi a live de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né, o que os capítulos quis transmitir para nós. E passando para avisar vocês que amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário de sempre, vai ter a live para vocês, tá, pessoal? E não esquece de se inscrever no meu canal Reserva, que tá aqui na descrição da live, tá, pessoal? Se inscreve lá, ativa o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo lá no meu canal Reserva. Se você não for inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo, tá? Então, até amanhã, pessoal, no mesmo horário, pessoal.